Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto sobre história do Espírito Santo, desde o descobrimento do Brasil, a colonização do solo espírito-santense, Vasco Fernandes Coutinho, Duarte de Lemos, a primeira metade do século XVI, 1551, são datas importantes para o Espírito Santo, para Vitória, especialmente Vila Velha, né? Vila Velha é a primeira capital, né, do Espírito Santo, ainda na época da capitania. E hoje eu vou tratar exatamente desse período, né, que é o período colonial, né, e depois até mais ou menos o Segundo Império, né, o século XVIII, que é século XVII, que é um século um pouco obscuro, né, aqui na história do Brasil. O Brasil era só uma colônia, estava exportando madeiras, exportando açúcar refinado, aquele período do tráfego negreiro pelo Atlântico. Então é um século em que o Brasil foi só a principal riqueza da colônia do Império Português, né? O Brasil como colônia nesse período era só para extração mesmo, e mandando ouro, prata, pedras preciosas, semi-preciosas, mão de obra, né, tudo para a Europa, né? Agora, com relação aos limites, né, que a gente vai tratar hoje, eu encontrei aqui no Google, gente, um estudo muito bacana que eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu colocar lá em cima, que é um estudo sobre a cartografia no Brasil, né, gente? Esse é o estudo principal, cartografia histórica. Eu encontrei esse material, que é um material que está no Museu de História Natural Jardim Botânico, da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi um simpósio que aconteceu lá com Antônio Gilberto Costa, Márcia Maria Duarte dos Santos. Deixa eu ver quem mais assina esse documento. Tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. No PDF eu fiz uma busca pelo Espírito Santo, né? Para falar da cartografia no Brasil, né? Que é um assunto que eu adoro, que me interessa muito. Tá aqui os organizadores, são, como eu falei, né? Antônio Gilberto Costa, Márcia Maria Duarte dos Santos, né? E fala realmente sobre cartografia, sobre limites, né, das capitanias, dos estados, né, a cartografia dos viajantes que estavam atravessando pelo Atlântico, né, tanto vindo da Europa quanto dos Estados Unidos, também do Caribe e da África, ou fazendo aquelas circunnavegações, né, que é muito interessante. Também a toponímia, que é interessante também, né, a cartografia indígena. Olha que legal esse estudo, gente. E aqui a gente vem para entender, então, esses limites entre o Espírito Santo e a capitania de São Tomé. Minas Gerais ainda não era capitania, né? Não existia. No início, né, da divisão das capitanias, logo depois do Tratado de Tordesilhas, em 1494, e depois, né, com o Primeiro Império, o Segundo Império e a divisão dos estados, etc., né? A gente vai tratar desse assunto hoje. Existem mapas incríveis, né, mapas de 1770, 1880, e aqui nesse PDF, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo esse documento, para quem se interessa por cartografia. Esse é um mapa do Espírito Santo em 1866, que é um mapa lindo, incrível esse mapa, gente. Maravilhoso. Ele circulou pela Europa, Estados Unidos, então ele está aqui em francês, em português, em inglês, né? É um mapa em alemão também, né? E aqui a gente vê a Baía de Vitória, né? Que é a Baía do Espírito Santo, e a divisa com o Rio de Janeiro, lá no Itabapuana, né? E também com Minas Gerais aqui, né? Claro. Tá aqui os contrafortes que dividem o Espírito Santo de Minas, né? Aqui no Guandu, lá no Contestado e tal. Só que não tem a divisa aqui com a Bahia, não, lá no Mucuri, né?
O mapa vem só até Nova Almeida, mas é bonito para ilustrar aqui, que é um mapa muito bonito, né? De quem é o mapa? O mapa, não sei quem desenhou esse mapa, publicado pelo conselheiro Antônio Francisco de Paula Souza, por Carlos Kraus. Mapa geral das colônias de Santa Leopoldina e Santa Isabel e Rio Novo, né? Ah, tá. O objeto desse mapa são essas 3 colônias, né? Da imigração alemã, né? Então, a gente vê aí. Está aqui a litografia do Imperial Instituto Artístico do Largo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, capital do Império nessa época, né? Em 1866. Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina estiveram no Espírito Santo nessa época, mais ou menos, em 1860. Ficaram por aqui um bom tempo, né, passeando aí. Mas vamos lá. Os limites entre a capitania, tratando do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a gente pode tratar aqui alguns pontos interessantes, que são o seguinte: a pesquisa de Juliana Rambaldi do Nascimento, Patrick Roger Loz de Oliveira, Tainá Laeta e Paulo Márcio Leal de Menezes, os limites das capitanias do Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, no século XVIII e XIX. Aí houve mudanças administrativas, né, nesse período. A dinâmica das alterações territoriais, né? E a coisa era muito dinâmica, dependia de fazendeiros da região, de conhecimento político, da sua proximidade com algum barão, né, ou até com o imperador, né? A coisa era meio não, né? Era totalmente política, administrativa, mas tinha também a força, né? Esses fazendeiros nessa época, gente, até ali, início do século XX, e até hoje, né? Até hoje, 2024, se você for para determinadas regiões do Brasil, especialmente a oeste, noroeste, você vai ver que ainda existe um império da força política, né? E força bruta mesmo, né? Em alguns determinados lugares onde não há polícia e tal, a coisa é resolvida dessa forma. Antigamente também era assim, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Os mapas, tem mapas aqui nesse PDF de 1770, 1803, 1823, 1830, 1840, 1860 e 1880, fazendo essa comparação, né? De a quantas andava essa divisão territorial entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? O material é bem interessante, aqui está a latitude, longitude, né? Entre Paraty, Cabo Frio, São João da Barra, Macaé, lá na antiga capitania de São Tomé, né? Aí a gente vê esse mapa aqui, interessante esse mapa, eu nunca tinha visto esse mapa não, mas é um mapa do Rio de Janeiro, gente, de 1770, em que você consegue ver a capitania das Minas Gerais, que já havia sido criada nesse período, né? Originalmente não havia a capitania de Minas Gerais, tá, gente? Essa capitania foi criada depois. Aí a gente consegue ver o limite, né, da capitania do Rio de Janeiro e a divisa lá no Itabapuana, né? Deixa eu ver o que mais. O rio Muriaé era o limite na época, né? Em mapas anteriores a 1803, esse é de 1770. Portanto, nesse mapa a gente consegue ver o Muriaé, né? O rio Muriaé era considerado então o limite entre essas duas capitanias, até 1803, né? A partir daí, o limite foi se deslocando lá para essa Serra das Frecheiras, né, que a gente está vendo aí, a Grande Serra que divide esses dois estados, inclusive até uma parte de Minas Gerais, e a gente vê então o rio Itabapuana se conectando com o rio Paraíba do Sul, né, e esse limite acabou sendo deslocado para essa confluência desses dois rios, né? Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Alguns mapas utilizam então o rio Paraíba do Sul como referência, outros indicam o rio Camapuã ou Camapuã como divisor, né? Vamos ver o que tem mais de interessante aqui. E a evolução, né? Essa evolução da delimitação antes de 1803, então, como eu falei, o rio Muriaé era frequentemente utilizado como divisa entre os dois estados. Nesse mapa de 1770,
Aí, aqui tem um mapa então de 1823, nesse PDF aqui, né? Que é um mapa do sistema geodésico de referências nas coordenadas geográficas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e Minas Gerais, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui de bacana da gente analisar. É importante notar que em 1743 as vilas de Campos de Goytacazes e São João da Barra pertenciam à capitania do Espírito Santo, pertenciam à Vitória, tá? Em 1743. Então houve uma mudança administrativa que acabou impactando muito a questão cartográfica, né? Porque teve que mudar um monte de mapa, né? Imagina isso lá atrás, todo mundo guiava-se por mapas, né? Hoje é no GPS, mas naquela época, gente, se você fizesse uma mudança dessa, você poderia ter grandes problemas na hora do envio de recursos, abertura de estradas, né, delimitação de latifúndios, né, também a divisão para colonos, né, divisão para colonização, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros que vinham, italianos e alemães nessa época, né? Interessante. Na metade do século XIX. Aqui a gente está falando então de 1743, quando Campos de Goytacazes e São João da Barra pertenciam ao Espírito Santo, pertenciam à Vitória. Aí houve uma mudança então para a Serra das Frecheiras, a partir de 1803, então o limite foi o rio Muriaé, como eu falei, foi deslocado para a Serra das Frecheiras, conectando então o Itabapuana com o Paraíba do Sul no mapa de 1803, que a gente já consegue ver, né? Deixa eu ver. O mapa de 1830, por exemplo, apresenta um limite divergente da evolução territorial do Rio de Janeiro, utilizando o Paraíba do Sul como referência, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode trazer aqui de interessante, sem alongar muito, porque eu vou deixar na descrição aqui do vídeo esse PDF. Ele tem mais de 400 páginas, é maravilhoso para quem se interessa pelas questões de limites. Nesse caso, os limites entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e Minas Gerais. Não é Bahia não, tá? Bahia tem outros documentos mais interessantes, né? Inclusive já com alguns vídeos aqui no canal, uns 3 vídeos falando sobre limites entre a capitania do Espírito Santo e a capitania do Porto Seguro e da Bahia, né? Deixa eu ver. A definição do limite entre a capitania de São Tomé, que correspondia ao limite sul da capitania do Espírito Santo, a carta de doação não especifica um ponto de referência específica lá atrás, na época das capitanias, né? Enquanto a carta de São Tomé mencionava apenas os baixos de Pargos como limite norte entre as duas capitanias, né, de São Tomé e a do Espírito Santo. Não havia capitania do Rio de Janeiro, hein? Essa referência aos baixos de Pargos é um local de pesca de peixes dos pargos, né? O peixe pargo era impreciso e também abrangia uma área muito indefinida, extensa demais ali no litoral, no Oceano Atlântico, é claro, né? Embora o acordo tenha fixado um ponto de divisa na costa, não houve uma definição clara do traçado entre as duas capitanias, né? Ambas as cartas de doação determinavam que as léguas de terra se estenderiam pela costa e penetrariam para o sertão, para oeste, do litoral do Espírito Santo e São Tomé, indo em direção a Minas Gerais, né? Lembrando que não se falava em Minas Gerais nessa época, lá no século XVI, no estabelecimento das primeiras capitanias hereditárias, né? Isso foi depois, quando foi descoberto o ouro, a prata, começou então a exploração de ouro e prata nas regiões ao oeste no Brasil, né? Aí houve aquela corrida toda lá para o Ouro Preto, né? Sabará, Mariana, toda aquela região, Ouro Branco, etc. E dali então surgiu essa grande potência brasileira que foi a capitania das Minas Gerais, chamadas assim porque era lá que ficavam as Minas Gerais, né? Então as cartas de doação elas não estabelecem um limite exato. As cartas de doação do Império Português para os donatários da capitania de São Tomé e o Vasco Fernandes Coutinho na capitania do Espírito Santo. Agora eu não me lembro quem é o primeiro donatário da capitania de São Tomé.
Essa falta de específica do limite contribuiu então para essa indefinição. Então ficou essa coisa, né, indefinida, onde que era o limite? Era no Itabapuana? Era no Paraíba do Sul? Era no Muriaé? Né? Tanto que até hoje existe uma incongruência com relação a alguns nomes. Né? Nós temos Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, que fica no sul do estado. Bom Jesus do Norte tem umas coisas assim, né? Que vem dessa indefinição lá do século XVII, né? 16, 17, né? Aí tem os acordos e imprecisões, que aí a gente entra já numa, digamos, diplomacia imperial para definir esses limites entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então, deixa eu ver. Algumas fontes revelam então a questão desses limites, né, com a capitania de São Tomé. No entanto, as informações dessas fronteiras são muito escassas. As fontes, hein? A principal informação entre os limites do Espírito Santo e a fronteira com a capitania de São Tomé, do Rio de Janeiro, né, define então os baixos de Pargos, que era essa área pesqueira. A imprecisão no interior. De acordo com esse limite, nesse baixo dos Pargos, a linha divisória no interior do continente permaneceu indefinida. As cartas de doação também não falavam muito sobre isso. O limite norte era o rio Muriaé e houve mudanças então no século XIX, ali por 1823, como a gente vê nesse mapa que vocês estão vendo aí em cima, né? Em 1803, o limite então deslocou-se para a Serra das Frecheiras, e essa mudança reflete a dinâmica administrativa do território no período, com a incorporação de regiões como, por exemplo, Campos de Goytacazes, que foi anexada ao estado do Espírito Santo, né? E também São João da Barra. O limite oeste, a definição da fronteira com Minas Gerais, possivelmente influenciada pela expansão das atividades da mineração lá nas Minas Gerais. E a noroeste, a delimitação em relação à capitania da Bahia, que pode ter sido impactada então pela expansão agropecuária, da agricultura, da extração de madeiras ao norte, no Rio Doce, lá para cima, subindo até o Mucuri, né, São Mateus e Mucuri, e também a agricultura, que era muito forte ali naquela região, algodão, mandioca, açúcar, as refinarias de açúcar ficavam nessa região, lá em cima, e as extratoras de madeiras, que desciam pelo Rio Doce, iam para o Oceano Atlântico, e daí eles sairiam para o Rio de Janeiro, para Salvador e para a Europa. E também a pesca, né? Uma pesca que era muito forte ali naqueles enormes lagos do Rio Doce, como a Lagoa do Paraná e outras lagoas que fazem toda aquela geografia maravilhosa daqueles enormes baixios ali entre Colatina e Linhares, né? E toda essa extração pesqueira e de madeiras, e também a agricultura e a pecuária nessa região, que era muito forte. E os engenhos também, engenhos de açúcar, para refinação de açúcar, no norte e também no sul do Espírito Santo, divisa com o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana aqui. Existe então, nesse período, gente, no século XVII e início do século XVIII, uma escassez de documentos cartográficos, né? Os autores destacam a escassez, os autores desse documento, né? Dessa divisa entre o século XVII, entre 1650 e 1850. 200 anos de indefinições, né? E também entre Minas e São Paulo. Também havia também uma escassez de documentação. Já havia passado 150 anos das cartas que entregavam aos donatários as suas capitanias. Então, nesse período, né, gente, a gente sabe que a documentação era muito bem guardada, mas, né, depois de 100 anos, 150 anos, né, esse mapa aí que vocês estão vendo é de 1840 e mostra a divisa entre a capitania, deixa eu ver aqui, do Rio de Janeiro e com Campos de Goytacazes já dentro dos limites da capitania do Rio de Janeiro. Já a divisa ali do Rio Paraíba do Sul, né?
que o Paraíba do Sul se junta com Itabapuana, tá, pessoal? Então, nesse período aqui, Campos de Goytacazes e São João da Barra já estavam dentro dos limites da capitania do Rio de Janeiro. Não era capitania mais, né? Aí já era província. Deixa eu ver o que mais que tem interessante aqui no documento. Os mapas, então, como eu falei, são de 1770 até 1880, né? As leis são de 1821, e logo depois a gente teve a proclamação da independência da República, a independência do Brasil por Dom Pedro I e uma nova Constituição, né? Aí esses limites tiveram que ser novamente reestudados, recalculados, né? Então, o rio Muriaé era o limite inicial nos mapas até 1803, com o mapa de 1770 indicando o rio Muriaé como limite entre Rio e Espírito Santo. Então, depois houve a mudança a partir de 1803 para a Serra das Frecheiras, né? Onde há a conexão entre os rios Paraíba do Sul e Itabapuana. Lembrando de novo que Campos de Goytacazes pertencia ao Espírito Santo até 1743 e depois foi reincorporado ao Rio de Janeiro em 1832. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Tem até um historiador de Campos de Goytacazes, da Universidade de Campos, que eu vou chamar aqui para o canal para a gente fazer. Ele é especialista nesse período em que Campos de Goytacazes pertenceu à Vitória, pertenceu ao Espírito Santo, né? Aí tem as controvérsias, a pesquisa nesse PDF, nessa pesquisa, nesse simpósio, né, nesses anais, terceiro simpósio brasileiro de cartografia histórica, organizado por Antônio Gilberto Costa e Márcia Maria Duarte dos Santos, que aconteceu na UFMG, em BH, em 2016. Fala então também das controvérsias, das indecisões, da falta de documentação cartográfica, também dos problemas entre os seus donatários, né, na época das capitanias, e as variações da representação dos limites entre o Rio de Janeiro, que poderia ser, e o Espírito Santo, que poderia ser o Paraíba do Sul, ou o Itabapuana, ou o Camapuã. Né? Então é isso aí, gente. Esse é um vídeo aqui do canal para a gente tratar sobre mais uma vez sobre esse assunto de limites, né? E para trazer para vocês então esse documento aqui que é bem interessante, que eu vou colocar aqui no um PDF, mas eu vou colocar o link do PDF para quem se interessar sobre essa questão de limites. E o mais interessante de tudo é entender em que período que Campos de Goytacazes e também São João da Barra pertenceram à capitania do Espírito Santo, né? Deixa eu ver uma coisa, deixa eu dar uns créditos aqui. Essa análise dos limites das capitanias, né, é de autoria de Juliana Rambaldi do Nascimento, Patrick Roger Loz de Oliveira, Tainá Laeta e Paulo Márcio Leal de Menezes, né? São esses os historiadores que fazem esse aprofundamento, né, nessa pesquisa histórica, cartográfica maravilhosa, né? Eu adoro cartografia, gente. Eu adoro, acho lindos esses mapas. E a gente consegue ver também alguns nomes e como eram escritos esses nomes, e também nomes de locais que mudaram completamente e a gente não consegue mais identificar, só fazendo uma pesquisa mais profunda para entender. Aqui a gente vê o rio Itapemirim, desaguando lá na Barra do Itapemirim, aqui o rio Piúma, aqui o rio Benevente, né? A gente vai vendo o rio Meiaípe, aqui em Guarapari, o rio Una, o rio Perocão, aí vem Ponta da Fruta, o rio Jucu, e aqui a gente chega à Baía de Vitória. Então, pessoal, é isso aí, esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá. Como eu falei, então, eu vou deixar o link desse documento histórico. É bem grande, tem umas 400 páginas, mas é muito interessante e você vai conseguir ter mais detalhes a respeito dessa briga, digamos, né, para a delimitação entre as capitanias de São Tomé, Espírito Santo e depois das províncias de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.